Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um lateral ex-Paysandu que está livre no mercado. Será que seria uma boa para o Remo nessa reta final de Série B? Até porque tem vários outros jogadores que estão livres, né, no mercado, como por exemplo o meio campista aqui, ó, Gustavo Assunção, que foi titular na última temporada lá em Portugal, está livre, ou seja, pode assinar com qualquer clube e mesmo com a janela fechada, como um jogador que está livre antes do fim da janela, né, está livre desde o final de julho, ele pode ser contratado tranquilamente nesse mês de setembro ou em outubro, enfim, ainda tem essa possibilidade de mercado. Lateral direito, né? O Pedro Costa chegou do Avaí, não tem conseguido ser o titular absoluto. Será que o Remo ainda buscaria um jogador para essa função, né? Vamos comentar aqui com vocês e falar também sobre outros 4 nomes que estão livres no mercado e que poderiam chegar sem custos, né? Além do salário, para essa reta final de Série B. Será que o Remo ainda está ativo no mercado? Enfim, vamos comentar aqui com vocês. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Arthur Foot, contei que só ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo e ainda não se inscreveu, conte com seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante, combinado? Então, na lateral direita, né, acabou que o problema foi um pouco solucionado por conta do Nathan Santos, que eu até pensei que ele chegaria para ser um reserva imediato, e não foi o que aconteceu, né? Tanto que se a gente ver até aqui, já fez 8 jogos nessa atual temporada, sendo que nos últimos 7 foi na condição de titular, então assim, está numa fase muito boa e assumiu essa posição pelo lado direito, jogador que, lembrando, pertence ao Santos e está emprestado até o fim da Série B. Eu acho um bom jogador que tem muito potencial, né? Só espero que o Remo ou fique com o jogador para o ano que vem, independente se estiver na Série A ou na Série B, porque vai se valorizar com essa boa reta final, né, de temporada que ele tem feito. Lembrando que nesse ano ele já tinha feito outros 3 jogos pelo Internacional, somando uma partida no estadual, uma na Série A e outra também na Libertadores, sendo apenas 7 minutos. Desde quando ele chegou, eu já falei que pelo menos é um jogador que já teve uma experiência jogando como titular, né? O ruim é quando você pega, por exemplo, um lateral, um zagueiro, um atacante que seja, mas que tem 5 partidas no profissional, 15 partidas. Não foi o que aconteceu, porque no ano passado ele estava no Famalicão de Portugal e jogou 29 jogos, foi titular, né? Pelo Santos também jogou um pouco mais de 34 partidas, 33, né, entre 2022 e 2023, ficou 1 ano e meio sendo titular no Boa Vista de Portugal, revelado aí no Vasco da Gama. Eu acho que é um bom jogador, vai se valorizar bastante e o Remo tem abrido as portas, né, para o atleta chegando de empréstimo e certamente se valorizando. E aí o Pedro Costa, que chegou do Avaí, não tem sido titular, muito pela briga, né, na posição, chegando também justamente no meio da temporada. A primeira partida que ele entrou, né, foi no dia em abril, né? Então chegou aí em meados de abril, logo depois do estadual, e só soma 8 partidas. Como a janela já fechou, é difícil imaginar ele saindo do Remo nesse momento, mas se tivesse proposta, certamente o Remo pensaria, né, numa negociação. Enfim, pode deixar sua opinião, inclusive sobre o Pedro Costa, né, jogador com passagens pelo Avaí, Paraná e Botafogo de São Paulo, além também da Tombense, onde foi muito bem. Lembrando que ambos, né, têm contrato só até o final dessa temporada. O que do Pedro Costa aqui pelo menos é bom porque não é um vínculo tão longo, né? Para o jogador ficar recebendo um salário alto e tudo mais sem ser aproveitado. Aí pensa, né? Contrato até o final do estadual, até o final do ano que vem. Aí seria um cenário um pouco mais ruim. E aí eu queria falar sobre uma opção, né? Que é do Michel Macedo para essa atual temporada. Jogador que chegou no rival do Paysandu do ano passado e fez 15 jogos. Ele chegou já com o início do Campeonato Estadual e ficou até o fim da Série B, onde somou 15 partidas com uma assistência. Desses 15 jogos, 12 foi na condição de titular, né? Foram na condição de titular, ou seja, ele acabou perdendo a posição, mas nos jogos que ele fez, ele sempre atuava como um titular na posição, e nessa atual temporada ainda não encontrou nenhum clube, né? Ele até foi especulado em alguns times da Série B, porém não houve avanço e aí está à disposição ainda no mercado. Situação igual eu falei para vocês no início do vídeo, poderia chegar a qualquer momento, porque já está livre, né, no mercado há muito tempo. Só ficaria com o pé atrás pela questão da idade mesmo, né? Talvez o Pedro Costa vai para um outro time e o Michel Macedo chega. Só se fosse muito um cenário de oportunidade. Jogador que já conhece, né, o futebol paraense, ficou na temporada passada pelo Paysandu. Lembrando que ele passou, né, muito bem quando surgiu no Flamengo, Almeria, lá da Espanha. Ficou também um rápido período no Atlético Mineiro, mas sempre chamou muita atenção mesmo, foi lá na Espanha. No Corinthians também ficou um contrato longo, 3 temporadas, jogou pouco pelo Timão, passou ainda por Juventude, boa temporada em 2021, e pelo Ceará, 2022 na Série A e 2023 também na Série B, com 11 partidas. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, se aceitaria, né, o ex-Paysandu aí para essa temporada
ou quem sabe pro ano que vem. Eu acho que é um bom jogador, mas que já tem um ano sem jogar, né? Um pouco mais de colocar, né? Desde novembro, outubro, dezembro do ano passado, eu ficaria com o pé atrás. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Mas assim, tem muitos outros bons nomes, né? Que ainda estão livres. Na lateral esquerda, por exemplo, tem o Ismaili, que é um jogador que estava por último no Lille. Eu acho até que ele tem mercado em clubes da Série A, tá? Do futebol brasileiro. Até porque, se a gente for ver, ele termina a temporada passada como titular na França, né? Então, eu acho que o único impeditivo dele de imaginar num clube, um Flamengo, um Cruzeiro, um Palmeiras, é por conta da idade, já tendo 35 anos de idade até aqui. 24 partidas na última temporada, dá pra ver que a reta final dele aqui, ó, entra nos jogos em abril, maio, foi titular, 39 jogos no ano anterior e jogou muito tempo no Shakhtar, né? Até fiquei surpreso que quando ele saiu do Shakhtar já estava com 32 para 33 anos, pensei que voltaria para o Brasil, não, né? Ficou indo um tempo na França e jogando em alto nível, onde ele fez boas campanhas, foi para Champions e tudo mais, e o Ismaili sempre foi o titular na posição durante um bom período. Um jogador um pouco mais difícil de imaginar, mas como o Remo está brigando para subir, né? Certamente isso aí é um atrativo, visto outros times da Série B que poderia ter mais dificuldades, né, numa contratação de um jogador que estava jogando como titular lá no futebol europeu. Tem mais um que eu já tinha comentado com vocês, que é o Paulinho, um jogador de 31 anos, uma opção para meia, tá? Acho que ele inclusive tem características muito parecidas com o Regis. Ele jogou muito bem no futebol português, estava por último lá no time dos Emirados, onde passou um ano e teve números até que razoáveis, né? Foram 5 gols e 7 assistências em 37 jogos. Aí nessa última temporada dele acabou perdendo a titularidade, tá aqui ó, o desempenho dele lá nos Emirados Árabes, e aí deixou o clube então de graça, né? O contrato dele terminou em meados de julho. Vale destacar também que a última partida dele foi em fevereiro e não arrumou mais um novo time, né? Eu acho que uma volta dele para o Brasil poderia ser uma boa, até porque ele é revelado na base do Bahia, mas não fez nenhuma partida, saiu, foi para o futebol espanhol, passou boas passagens no Portimonense do futebol português. Não é à toa que foi comprado em 2021 por quase 23 milhões de reais pelo Shanghai Port, lá na China, onde não teve tanto destaque, né? Tirando a temporada de 2022, no qual ele foi titular. Ficarei de olho, acho que é um bom jogador, cabe em alguns times da Série B. Quem sabe aí uma reposição para o Remo, né? E já estando também livre no mercado. Gustavo Assunção também é uma situação parecida, ficou livre, só tem 25 anos. Ele é filho aqui do Paulo Assunção, né? Mais conhecido e tudo mais, ex-seleção brasileira e tal. Ele que nessa última temporada lá no Aves de Portugal jogou 27 partidas e 4 gols, estava por último no Famalicão, onde foi revezando entre titular e reserva durante 3 temporadas. Aqui no Brasil ele nunca jogou por nenhuma outra equipe, apenas no Famalicão, Galatasaray e o Aves nessa última temporada, além da base dele toda também no Atlético de Madrid, clube que só teve uma grande identificação, né? Então tá aí livre no mercado, acho que pode ser uma boa, volante destro que tem só 25 anos de idade, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E o último seria o Bruno Uvini, né? Jogador aí que estava por último no Vitória, onde jogou apenas 8 jogos na reta final do ano passado, chegou vindo do Grêmio, fez essas 8 partidas e rescindiu recentemente o seu contrato com a equipe baiana, mesmo nem tendo jogado nenhuma partida nessa temporada, ou seja, rescindiu antes do fim da janela, pode ser sim registrado. 4 partidas pelo Grêmio, 8 pelo Vitória. 2023, quando voltou para o Grêmio depois de muitos anos, né, fez aí 32 partidas, 2 gols e uma assistência. Surge muito bem na base do São Paulo, passa por alguns grandes clubes, né, do futebol, como por exemplo o Napoli, o Santos, o próprio Tottenham também na categoria de base, mas não consegue ter uma grande sequência, apenas lá no futebol holandês durante um ano e também depois no Al Nassr, mesmo time do Cristiano Ronaldo, mas em 2015, 2016 até 2019 ele foi o titular na posição. Acho que pode ser uma boa peça, acho que caberia bem na Série B. 34 anos também, não deve se aposentar por agora. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos, pode deixar também aqui o que você tem a dizer desses nomes que eu trouxe aqui para vocês e nos vemos no próximo. Valeu!